Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Cleiton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, vamos falar sobre números decimais. Vamos começar a aula vendo o que são esses números e onde eles aparecem. Vamos lá? Você sabe o que são os números decimais e onde eles aparecem? Vamos a uma notícia. Frio bate recorde em capitais do Sudeste e provoca nevoeiro. Aqui a gente destaca, a temperatura chegou a 14,6 graus Celsius. E o 14,6 é um número decimal. Vamos ver mais uma reportagem. O metrô do Rio de Janeiro tem reajuste de tarifa. A passagem será de R$ 5,80. Aqui, o 5,80 é também um número decimal. Agora, mais uma reportagem. Leclerc brilha em casa e provoca buzinaço de iates. Aqui a gente nota que os corredores disputaram cada milésimo de segundo. E a palavra milésimo também tem a ver com os números decimais. Vamos dar uma olhada nesses números mais de perto. Bom, acho que já conseguimos identificar o que é um número decimal. São aqueles números que possuem vírgula. E aqui, no 14,6 e no 5,80, ela está aparecendo. A vírgula ela tem a função de separar a parte inteira da parte decimal de um número. Vamos ver os exemplos. O 14,6. O 14 é a parte inteira e o 6 é chamado de parte decimal. Já no 5,80, o 5 é a parte inteira e o 80 é a parte decimal. Agora, vamos dar uma olhada na parte decimal desses números. O 14,6. O 6 é o único algarismo na parte decimal. Essa primeira casa à direita da vírgula nós chamamos de casa dos décimos. Então, esse número pode ser lido como 14 inteiros e 6 décimos. Já no 5,80, nós temos o 8 na casa dos décimos e temos o zero, que está na segunda casa, chamada casa dos centésimos. Assim, nós podemos ler esse número como 5 inteiros e 80 centésimos, utilizando apenas a última casa que aparece. Nesse caso, a casa dos centésimos. Eu acho que agora a gente já consegue tentar adivinhar o que é o milésimo. Ou um milésimo, por exemplo. Ele vai ser um número decimal, que não tem parte inteira. Parte inteira é zero. Também vai ter zero na casa dos décimos. E, mais uma vez, zero na casa dos centésimos, que já vimos. Mas o 1 milésimo ele vai ter o 1 na terceira casa da parte decimal, que é justamente a casa dos milésimos. Assim, nós temos a representação do número 1 milésimo. Agora, vamos voltar às situações anteriores. Na primeira, nós tínhamos que a temperatura chegou a 14,6 graus Celsius. Isso quer dizer que, se tivéssemos um termômetro, a temperatura estaria marcada entre o 14 e o 15. Para saber exatamente onde, nós podemos dividir esse termômetro em 10 partes iguais. E cada uma dessas 10 partes nós chamamos de um décimo. Nesse caso, um décimo de grau. Como a temperatura chegou a 14,6, quer dizer que a temperatura subiu até 6 décimos após o 14. Assim, 6 inteiros e 6 décimos, ou 14 graus e 6 décimos de grau. Agora vamos ver a outra situação, que era assim. A tarifa será de R$ 5,80. O número decimal relacionado é o 5,80. A parte inteira nos diz que nós precisamos de R$ 5,00, que são os 5 inteiros, ou uma nota de R$ 5,00. Já os 80 centésimos equivalem a 80 centésimos de R$ 1, que é como se a gente pegasse uma moeda de R$ 1 e dividisse ela em 100 partes iguais. E uma dessas partes equivale a 1 centésimo de real, ou a 1 centavo.
Então, quando dizemos 80 centésimos de real, ou seja, 80 centavos, queremos pegar 80 partes. 1 centavo vezes 80. Aqui a gente pode usar, por exemplo, uma moeda de 50, uma de 25 e uma de 5, para completar os 80 centavos, que são os 80 centésimos de real. Agora, o último exemplo. Nesse exemplo, nós tínhamos que os carros disputaram a corrida por 1 milésimo de segundo. O milésimo a gente já viu, é um número decimal 0,001. Aqui, 1 milésimo de segundo é como se a gente pegasse o tempo de 1 segundo e dividisse em 1000 partes iguais. Assim, cada uma dessas 1000 partes representa 1 milésimo de segundo. Para a gente, é um tempo extremamente pequeno, mas para os carros de corrida, esse tempinho vale muito. Ele é a diferença em que os carros terminaram a prova, por exemplo. Vamos continuar. Como podemos escrever os números decimais na forma fracionária? Vamos começar com alguns exemplos simples. Por exemplo, os décimos, que nós já vimos que é o nome da primeira casa decimal. Ele representa um inteiro que foi dividido em 10 partes iguais. Então, podemos pensar em uma fração que tem denominador 10. Se tomamos uma dessas partes, nós temos 1 décimo, ou seja, uma das 10 partes iguais, que é o equivalente à fração 1 sobre 10, ou então 1 décimo. Já vimos que os centésimos é quando dividimos em 100 partes iguais, como fizemos com R$1. Então, nós temos um denominador 100. Essa fração, 1 sobre 100, é o que representa 1 centésimo. E o mesmo vai acontecer com os milésimos. Já vimos que é o equivalente a dividir em 1000 partes iguais. Então, temos a fração 1 sobre 1000 para representar 1 milésimo. As frações que têm denominador 10, 100 ou 1000, como essas, são chamadas de frações decimais, e elas que vão nos ajudar a escrever os números decimais na forma fracionária. Vamos ver! Vamos usar as frações decimais para escrever os números na forma fracionária. O primeiro número, 0,7. Aqui, nós podemos ler esse número como 7 décimos, que é o equivalente a 7 partes de um inteiro que foi dividido em 10 iguais, ou seja, a fração 7 sobre 10. O próximo exemplo é o 0,107. Esse número pode ser lido como 107 milésimos, pois o 107 tem 3 casas decimais. Ele vai até a casa dos milésimos. Então, podemos escrever como uma fração com denominador 1000. 107 sobre 1000. 107 milésimos. Agora, a gente nota, no primeiro exemplo, a gente tinha uma casa decimal, dos décimos, e o resultado foi uma fração com denominador 10. O segundo exemplo, a gente tinha 3 casas decimais, e o resultado foi uma fração com denominador 1000, dos milésimos. A gente observa que o número de casas decimais e o número de zeros no denominador da forma fracionária é o mesmo. E isso sempre vai acontecer. Vamos ver mais alguns exemplos. 2,45. 2 inteiros e 45 centésimos é uma forma de ler esse número. A gente observa que ele tem 2 casas decimais, a dos décimos e dos centésimos, por isso 45 centésimos. Então, a gente vai ter um denominador 100, que possui 2 zeros. Já o numerador, nós vamos utilizar o número 245, que é um número decimal, mas sem a vírgula. Assim, nós temos a fração 245 sobre 100, ou 245 centésimos, que é uma outra forma de ler esse número. Mais um exemplo. 15,7, ou 15 inteiros e 7 décimos. Observamos uma casa decimal,
Então, teremos uma fração com denominador 10. E esse número decimal sem a vírgula é o 157. Ou seja, 15 inteiros e 7 décimos é equivalente a 157 décimos. E essa é a forma fracionária desse número. Agora uma pergunta. Será que podemos fazer a operação oposta? Isto é, dada uma fração, será que podemos encontrar um número na forma decimal? Vamos ver um exemplo. Qual número decimal representa a fração 9 sobre 10? Aqui podemos ler essa fração como 9 décimos. Então, nós vamos ter 9. E observamos que temos 10 no denominador, que representa justamente os décimos. Então, esses 9 estão na casa dos décimos. Então, colocamos o zero e a vírgula para ter o número 0,9. Agora, mais um exemplo. Vamos escrever a fração 256 sobre 100 na forma decimal. Sabemos que podemos ler essa fração como 256 centésimos, pois o denominador é 100. 100, que indica que teremos duas casas decimais, ou seja, teremos um número até a casa dos centésimos. Aqui, o algarismo 5 e o algarismo 6 estarão nas casas da parte decimal. Então, temos o número 2,56. Ou seja, 256 centésimos é equivalente a 2 inteiros e 56 centésimos. Mais um exemplo. 81 sobre 10, ou a fração 81 décimos. Vamos começar com o 81 e vamos descobrir aonde a vírgula vai ficar, ou seja, quantas casas decimais o número vai ter. Observamos que temos um zero que representa os décimos. Então, teremos apenas a casa dos décimos, que é onde vai ficar o algarismo 1. Então, temos o número 8,1, 8 inteiros e 1 décimo, que é equivalente a 81 décimos. Agora, vamos a um último exemplo. A fração 13.458 sobre 1.000. Nós podemos ler essa fração como 13.458 milésimos. Para escrever na forma decimal, começamos repetindo o numerador aqui. E agora vamos descobrir quantas casas decimais esse número vai ter. Bom, o denominador é composto por 1.000 e tem 3 zeros, representando os milésimos. Então, vamos ter 3 casas decimais, ou seja, os algarismos 4, 5 e 8. Então, a vírgula vai estar aqui, entre o 3 e o 4. Podemos ler esse número como 3 inteiros e 458 milésimos, que é equivalente à fração que nós tínhamos antes. Agora, uma charada. Qual das formas abaixo é a representação decimal do número 45 milésimos? 4,5, 0,45, 0,045 ou 0,450? Bom, já que estamos procurando 45 milésimos, precisamos de uma opção com 3 casas decimais. Então, a primeira e a segunda opção não podem ser. Já a terceira e a quarta opção possuem a casa dos milésimos. Cada uma tem 3 casas decimais, décimos, centésimos e milésimos. Mas vamos ler com calma a última opção, 0,450. O 450 ocupa a casa dos milésimos, então podemos ler ele como 450 milésimos. Então, esta opção não representa o 45 milésimos. Ou seja, a opção correta é a terceira. 0,045 é igual a 45 milésimos. Na aula de hoje, nós vimos o que são os números decimais e onde eles aparecem. Nós também vimos como escrever um número decimal
na forma fracionária, através das frações decimais. Também vimos como encontrar um número decimal a partir de uma fração. Bom, para a aula de hoje era só isso. Eu espero todos vocês na próxima. Tchau, tchau e até lá!